Olá, amigas e amigos do Vida Sempre Viva. Eu sou Elda Nascimento. A gente quer falar um pouco de missão. Nós todos temos uma missão aqui na Terra. Ninguém chegou aqui para viver a vida mais ou menos. Nós todos viemos aqui para ser felizes, para construir, para realizar, para criar uma família, né? Então todos nós temos uma missão. E as missões se parecem, mas cada uma é diferente da outra, porque nós somos seres diferentes. Nós somos palavras de Deus que nunca mais vão se repetir. Cada um de nós é uma palavra de Deus que nunca mais vai se repetir. E assim, a nossa missão também é uma missão individual e muito rica, porque nós somos seres humanos e seres humanos são muito ricos, muito ricos. Então, nós vamos falar um pouco sobre a questão dos significados na vida. Então, estar aberta ao novo é dar significado à vida. E nós sabemos muito bem disso, que a vida é impermanente. A vida muda a todos os momentos. Então, as novidades vão chegando até nós. Às vezes, novidades muito ricas, muito agradáveis, que nos alegram muito. Outras vezes, nem tanto, mas é importante que nós estejamos abertos ao novo, porque a vida se dá a todo momento. E quanto mais você está aberta à novidade, seja ela boa ou menos boa, melhor você vai lidar com a sua realidade. Gente de garra, gente que está disponível, que está com vontade, gente que quer crescer, aposta no novo, vive desafios, não lamenta o passado e nem teme o futuro. Então, apostar no novo é acreditar que o que vai chegar nós vamos conseguir trabalhar, superar e caminhar sempre. Viver os desafios. Nós todos temos desafios na vida. Todos nós temos desafios. Às vezes, desafios mais complicados, às vezes, desafios que requerem mais de nós, e outras vezes, os desafios mais fáceis, mais comuns. Mas sempre a gente tem que estar desperto para o novo, para poder superar os desafios. Não lamentar o passado. Gente de garra, gente que está aberta, não fica lamentando o passado. Todo mundo sabe que, às vezes, no passado, nós temos algumas dificuldades mal resolvidas. Então, muitas vezes, a gente fica no passado tentando resolver determinadas situações que não foram boas. Então, eu queria combinar com vocês isso. Deixe o passado no passado. Não volte no passado para ficar sofrendo com ele. Ontem é passado, deixa o passado lá. Reverencie o seu passado, sabe? Tenha carinho pelo seu passado. Mas não fica trazendo o seu passado para o presente, não. O que foi muito bom no passado, parabéns, maravilha. O que foi menos bom, fica quietinho lá. Não é para tampar, para sumir, para esconder, não. Mas supere o seu passado com inteligência e com respeito por você e por ele. E não teme o futuro. A gente sabe que muitas vezes a vida nos apresenta algumas dificuldades, mas se a gente está atento, aberto, se a gente tem garra, se a gente aceita os desafios, o futuro é mais previsível e é mais fácil a gente lidar com ele. Então, nós precisamos de andar, avançar e esperar o melhor. Não só esperar, sabe, pessoal? Construir o melhor. Esperar não é uma decisão muito, assim, rica, não é. Você tem que esperar, mas construir. Sabe? A espera do passado é mais ou menos aquela história que há umas semanas atrás, eu fiz um vídeo falando de determinadas coisas determinadas atitudes que são complicadas na vida da gente. Uma delas é a tal da zona do conforto.
Eu não gosto de zona de conforto, eu acho que a zona de conforto, ela não acrescenta nada, porque ela nos faz esperar, a gente fica na zona de desconforto esperando o que vai vir. Não é isso, nós temos que andar, avançar e construir o melhor, sem ficar esperando, né? E nós estando despertos, a gente constrói tudo isso aqui. E não para os adiamentos ou para os apegos. Adiamento, procrastinação é muito difícil, porque nos tira da nossa realidade. Quando a gente fica adiando as nossas tarefas, quando a gente fica adiando as nossas atitudes, a gente fica muito dividido, porque a gente não faz, mas não esquece não esquece que tem que fazer. Então a gente fica numa situação de muita dificuldade. Não faz e não esquece. Então vamos fazer. Não vamos adiar, não. Não vamos procrastinar, não. Vamos fazer a nossa obrigação. Vamos varrer a nossa porta, vamos pensar o que precisa fazer e vamos fazer, sem adiamentos. Adiamento empobrece a nossa vida. Outra coisa muito complicada e que às vezes a gente fica preso a apegos. Apegos a pessoas, apegos a ideias, apegos até a objetos. Então, outra coisa que nós precisamos fazer é desapegar. O apego, ele não é boa companhia. Não é legal você ficar apegado. Então, a vida é o quê? A vida é um acontecimento maravilhoso, com coisas muito agradáveis, com coisas muito boas e outras mais difíceis, mais complicadas, mas tudo é vida. Tudo é vida. Então, vamos primeiro falar das coisas boas. A vida é dom. Nós não fizemos esforço nenhum para estarmos aqui. A vida é dom, nós ganhamos esse dom. A vida é uma celebração. Todo dia nós temos algo a comemorar. Infelizmente, nós temos a prática de prestar mais atenção no que a gente não gosta e não quer, do que no que a gente gosta e que a gente quer. E se a gente começar a prestar atenção nas coisas boas que acontecem todos os dias na vida nossa, nós vamos ver que sempre a vida é uma celebração, com alegrias, com compromissos e com serenidade. Compromissos nos empurram para frente. A gente combina e cumpre. A gente decide e faz. A gente quer e busca. E a serenidade é fundamental. Serenidade é fundamental para todos os momentos da nossa vida. Para os momentos de correria, para os momentos de susto, para os momentos de amorosidade, para os momentos de alegria. Sempre a serenidade é boa conselheira e é muito boa companhia. E nós sabemos que a vida também tem limites. Nós todos conhecemos inúmeros limites da vida. Nós temos desconsolo, nós temos desertos, experiências negativas e, às vezes, muita precariedade. Às vezes a gente sente que a nossa vida está, num determinado momento, passando por isso, por desconsolos, por desertos, experiências negativas e precariedade. Mas isso não tira da vida essa beleza daqui. Essa dificuldade aqui não tira a beleza da vida. E como entender e superar esses momentos de dificuldade, de desconsolo, de surpresas desagradáveis? Nos ocupando de nós, sabendo quem nós somos e ter referências de por que nossa vida está entrando nisso aqui. É fundamental que a gente se conheça para que essas coisas aqui, essas que estão escritas aqui em negro, não nos peguem e nos façam passar por momentos mais duros e mais infelizes do que a gente
precisa. Então, nós temos que nos ocupar de nós temos que nos ocupar de nós. E como nós podemos nos ocupar de nós? Sabendo quem nós somos. O bom e velho conheça-te a ti mesmo, que foi falada 400 anos antes de Cristo por Sócrates, o sábio grego que a maioria de nós conhece. Então, conheça-te a ti mesmo. E eu acrescentaria, pessoal, em se conhecendo, respeita-te. Respeita-te. Conheça-te a ti mesmo e respeita-te. Autoconhecimento, ação intencionada, escolhas acertadas e maturidade nos preparam para que a gente resolva as dificuldades da vida sem aquele sofrimento terrível que nos leva, às vezes, até a doenças, a dependências emocionais. Então, autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é você saber quem você é, o que você quer. Os autoconhecidos, eles são muito mais tranquilos, se parecem, eles são, como é que eu vou dizer, bem resolvidos, eles não são assim, surpreendidos pelas coisas de uma hora para outra. Os autoconhecidos são pacificados. A vida não chega e os leva de roldão. Eles sabem administrar as dificuldades e receber as felicidades. Ação intencionada. A ação intencionada nos coloca no nosso eixo. Por quê? Porque você sempre está intencionando aquilo que você quer. E no princípio pode parecer assim, um pouco complicado, mas você, usando tendo a prática da ação intencionada, ela incorpora a sua vida. Então, tudo que você vai fazer, você sabe com que intenção, aonde que você quer chegar. Não existe improvisação, não existe aquela história de, ai meu Deus, que arrependimento, por que eu fiz isso? Como é que foi que eu cheguei numa situação tão complicada, feito essa? Porque, na verdade, você não sabe qual que é a sua intenção, qual que é o seu caminho, para onde você quer ir. Então, a ação intencionada nos mostra o nosso caminho, nos leva a nós mesmos. Escolhas acertadas. Pessoal, nós todos sabemos que a vida é feita de escolhas. E as escolhas acertadas, as escolhas que nós fazemos com presença, com alegria, né, com compromisso, elas são muito mais fáceis. São as ditas escolhas acertadas. E maturidade tem nada a ver com idade, não. Às vezes a gente tem pessoas aí jovens, maduras, tranquilas, bem resolvidas, que se conhecem, que praticam ação intencionada e que fazem as escolhas com dedicação. Então, maturidade não tem a ver com a idade, não, viu, pessoal? Maturidade é alerta, maturidade é percepção, maturidade é autoencontro. E aí eu pergunto, se você tem isso tudo aqui, como é que as experiências negativas chegam para nós? Como é que você lida com as experiências negativas? Por quê? Porque as experiências negativas, elas são feitas através de escolhas pessoais mal feitas, sem presença, sem dedicação, com pouco conhecimento da realidade, com influências externas que foram permitidas muitas vezes. A gente deixa que essas influências cheguem até nós por falta de maturidade, por falta de presença. Escolhas pessoais mal feitas, todos nós temos algum episódio de alguma escolha que nós não fizemos muito bem e que nós sabemos das consequências, né? Sem presença e sem dedicação. A escolha, quando ela é feita sem presença, ela tem consequências desagradáveis. E vai assim também com a questão da pouca dedicação.
E muitas vezes a nossa afobação é tamanha para a gente tomar uma decisão que a gente tem pouco conhecimento da realidade. A gente conhece um pouco, um pedaço da realidade. Aí a gente faz uma escolha, toma uma decisão e depois, quando você vê a realidade inteira, você fala: meu Deus, eu não podia ter feito o que eu fiz. Mas então, o que aconteceu? Você não teve uma escolha madura. Outra coisa que atrapalha as nossas escolhas são influências externas. A gente deixar que outras pessoas ou que circunstâncias sejam tão presentes na nossa vida e tão importantes que nos levam a fazer escolhas sem presença, né? E as consequências das escolhas que outras pessoas fazem por nós. Isso a gente tem que pensar um pouco. Às vezes, por comodismo, por desinteresse, por não dar importância a determinados fatos, nós deixamos que outras pessoas façam escolhas por nós. E isso é muito complicado, porque essa situação é uma das situações que pode gerar dependência emocional. Escolhas mal feitas, sem presença, feitas por outras pessoas, pode gerar a dependência emocional. Então, a gente tem que estar atenta para fazer as nossas escolhas. Há também o desenvolver natural da vida. As mortes, as perdas materiais e as doenças. As mortes, a morte chega e muitas vezes a gente não sabe lidar com ela. Ah, perdi um ente querido, eu não sei o que eu faço, como é que eu lido. Então, uma das referências que a gente tem na hora de despedir de uma pessoa querida, sabe, é saber o que foi que nós construímos junto na vida. E apegar ao que foi bom, ao que foi claro, ao que nos trouxe alegria. Nós temos recebido, muitas pessoas têm comentado conosco a dor da perda, a dor da morte. E, infelizmente, as certezas na vida da gente, elas são muito poucas, mas uma das certezas que nós temos é a certeza da morte. E eu já ouvi dizer, inclusive já li no livro tibetano do Viver e do Morrer, que quanto mais a gente tem clareza da morte, mais a gente vive com uma vida com felicidade, mais a gente vive uma vida com harmonia. Então, nós precisamos de trabalhar essa dor da morte, porque ela é, talvez, a única certeza que nós tenhamos na vida é a certeza da morte. Outra coisa que pode nos amolar, que pode nos fazer sofrer e nos deixar numa situação muito desagradável, são as perdas materiais. E nós todos estamos sujeitos às perdas materiais. E como é que a gente pode prevenir as perdas materiais? Com presença. Toda vez que a gente fizer alguma negociação, toda vez que a gente tiver que se arriscar em alguma coisa que pode trazer alguma perda material, nós temos que estar presente o tempo inteiro naquela situação que depois pode nos levar a uma grande alegria ou a um lamento profundo por causa de perda. Mas o compromisso da gente com a gente mesmo, na hora da decisão, é que evita isso. E as doenças, elas aparecem muito também quando a gente está desvinculado de nós mesmos. Quando nós não sabemos o que nós queremos, quando nós não sabemos o que nós representamos, quando nós não sabemos da nossa importância, nós ficamos fragilizados, muito fragilizados, e nesse momento, infelizmente, as doenças se instalam. E nós sabemos que as escolhas, todas, absolutamente todas as escolhas, seguem a lei da ação e reação. Essa lei, ela é implacável. Ela está em tudo que nós fazemos, a lei da ação e da reação. E as escolhas, dentro daqui, a gente sabe, todos sabemos das consequências de escolhas mal feitas. As escolhas mal feitas,
elas nos trazem dissabores. Então, o que é uma escolha bem feita? Escolha mal feita, todo mundo sabe como é que é. E escolha mal feita, bem feita, o que ela exige de nós? A escolha bem feita, ela exige dedicação, liberdade sem influência externa, sem palpites, sem ingerências que não foram buscadas por nós. Dedicação. Isso é fundamental. Você tem que se dedicar às suas escolhas, né? E como é que é essa questão de influências externas? Às vezes a gente até busca algum palpite. Para uma pessoa que a gente quer muito bem, para uma pessoa que representa muito na vida da gente, a gente chega e troca uma ideia. Olha, eu estou precisando da sua ajuda. Isso aí é saudável. Agora, você ficar enrolado em escolhas, com palpite alheio, que você não pediu, não faça isso. Não faça isso. Evite esta ingerência, sabe? De que não foi pedido por você. O que você solicitou, tudo bem que venha, mas sem você solicitar, não precisa de ser áspero, não precisa de ser grosseiro, mas não deixe que isso influencie a sua escolha. Não deixe. Eu e o Eric estávamos outro dia conversando sobre essa questão de escolha e nós chegamos a uma conclusão muito interessante, sabe? Isso aqui, ó, por exemplo, vestido, roupa nova e relacionamentos. Roupa nova versus relacionamento. E nós estamos continuando a falar de escolha. Então, vamos supor que você tem aqui numa festa muito bonita, muito boa, que você quer chegar elegante, bem vestida. Então, o que você faz? Você sai de casa e vai a muitas lojas, a uma porção de loja, para você ver se você acha o vestido que te atraia, o sapato que vai ser bonito. Então, você se dedica. Vai a uma loja, vai a outra, sai de um shopping, vai ao outro, procurando o que você vai se sentir bem, o que vai te fazer bonita e confortável. Assim também os rapazes, né? Os homens, eles se ocupam menos com essa história de roupa. Mas e quando eles vão comprar um carro? E quando eles vão comprar uma moto? Como é que é? Vai numa concessionária, vai em outra concessionária, faz um test drive, faz outro test drive, liga para o amigo para saber qual carro que você tem. Eu estou querendo comprar tal carro, o que você acha disso? Então, o que acontece? Essas escolhas, elas são feitas com critério, elas são feitas com dedicação. E na hora dos relacionamentos, como é que eles são feitos? Olha, eu vou deixar essa pergunta para vocês. Como é que você se dedica aos seus relacionamentos? Como é que são feitas as escolhas das pessoas com as quais você se relaciona? Você tem esse mesmo envolvimento? Você usa esse mesmo critério? Vão pensar nisso, pessoal, porque é outro fator que tem chegado muito comentário para nós, o sofrimento nos relacionamentos. Mas, no final das contas, quando a gente aprofunda mais com essa pessoa que comentou, como é que foi a escolha desse relacionamento? Normalmente foi feito atropeladamente. Não foi com dedicação, não foi com presença, não foi com alto amor. Então, vamos trazer para a nossa realidade as escolhas dos relacionamentos com presença, com dedicação e com alto amor. Ao que você se dedica mais? A roupa da festa, ao automóvel novo ou ao relacionamento? Vão prestar atenção nisso, porque se você não se dedica bem aos seus relacionamentos, certamente você vai ter experiências negativas. E aí é muito mais difícil consertar. É muito mais fácil andar para frente numa situação que você se dedicou desde o princípio e conseguir sucesso nessa situação do que depois ter que ficar superando experiências negativas. Depois ter que ficar indo consertar o que não foi feito com dedicação.
E a superação das experiências negativas exige autoconhecimento, maturidade, eixo, ação intencionada, equilíbrio, coerência, entre outras coisas. Se na hora de escolher você tiver autoconhecimento, se você tiver ação madura, você tiver equilibrado e você usar a ação intencionada, não tem erro. Escolhas feitas com essas decisões aqui, não tem jeito de dar errada. Essas escolhas com autoconhecimento, maturidade, eixo, ação intencionada, equilíbrio e coerência, nos levam ao crescimento pessoal. Não só nos tiram do fracasso, não só nos tiram da dificuldade, como nos levam nos levam à realização pessoal. E é maravilhoso quando nós nos sentimos confortavelmente numa situação que nós falamos conosco mesmo. Parabéns, você foi um sucesso nisso que você fez. Ô, gente, esse autoacolhimento, ele vale demais. Ele é muito importante, sabe? E só depende de nós. Só depende de nós. Quanto mais certa é a nossa vida, mais ela é decidida por cada um de nós. Quanto mais a sua vida é boa, mais ela tem a sua decisão. Mais ela tem a sua decisão, mais ela tem maturidade, mais ela tem autoconhecimento, ação intencionada e coerência. Então, a maturidade nos torna mais fortes, donos do nosso destino. E quem de nós não quer ser dono do destino? Mesmo as pessoas que estão passando pelo sofrimento da dependência emocional, o que elas querem é ser donas dos destinos dela. Então, isso é um prêmio que a gente dá para a gente mesmo. A maturidade, ela nos livra da dependência emocional. Porque na maturidade, nós não nos tornamos reféns de outras pessoas. Na maturidade, nós não nos tornamos reféns de acontecimentos que não são controlados por nós. E a maturidade nos impede de fugirmos de nós mesmos. Vocês têm, na maturidade, o eixo. É aqui que eu tenho que estar e é aqui que eu vou estar, sem nenhum tipo de ameaça com as coisas internas. Na maturidade, nós paramos de insistir no que nos machuca ou nos relacionarmos com quem nos machuca. A maturidade nos afasta de pessoas e acontecimentos que só nos trazem dissabores. Infelizmente, às vezes, a gente deixa entrar na nossa vida situações e pessoas que nos trazem dissabores. Como que é que isso acontece? Quando a gente não tem maturidade, quando a gente está desconectado de nós mesmos, quando nós não estamos atentos aos nossos sentimentos. Então, o que nós temos que fazer, amigos, é tomar conta de nós. Nós nos acolhemos, nós sabemos do nosso valor, nós sabemos da nossa importância, nós sabemos que nós somos estrelas, nós somos feitos de matéria estelar, e estrela brilha, estrela brilha. Então, quem pode acabar com o seu brilho? Quem pode acabar com o seu brilho? Única e exclusivamente você mesma. Ninguém tem poder para acabar com o seu brilho. Então, como é que a gente conserva o brilho da gente? Com coerência, com maturidade, sabendo quem nós somos, nos conhecendo. A maturidade nos tira da necessidade de sermos aceitos a qualquer preço. Isso é uma tragédia. Eu posso falar que essa história de a gente tentar ser aceita a qualquer preço é uma verdadeira tragédia. É um terror. E a maturidade nos ajuda a rompermos com aparentes certezas. Certezas nos cristalizam. Certezas nos empobrecem. Certezas, muitas vezes, nos põem em situações desastrosas. A gente tem que ter carinho conosco e com
as situações que nos levam para certezas. A maturidade evita respostas prontas. O famoso bateu, levou, sabe como é que é? Aquela história de eu tenho que ter a resposta para tudo que vier que cair na minha vida. Não tem, não. Ninguém tem que ter resposta pronta, não. Resposta pronta, na maioria das vezes, não são saudáveis. Sabe, as respostas, elas têm que ser elaboradas. A gente não pode aceitar essa história do bateu, levou, leva muitas vezes a gente para essas situações drásticas que a gente vê aí no trânsito. Briga, às vezes até morte, porque tem que ter resposta pronta. Tem que ter ou resposta verbal ou uma atitude agressiva. E a agressividade não é boa conselheira. A agressividade não é boa companhia. Não é. A maturidade nos ajuda a superar desafios e a responder questionamentos. Agir com fé e coragem. Na maturidade, a gente age com fé e com coragem. E a fé é pessoal, você tem ela dentro de você. Como você tem a coragem. Esses dois sentimentos, fé e coragem, a gente tem ao longo da vida. E coragem, meus amigos, não é nada de sair a 170 quilômetros por hora. Coragem não é pular lá do bungee jump. Não, coragem, isso meu pai que me ensinou. Coragem é agir com o coração. Coragem é agir com o coração. E nós todos sabemos que todos os momentos os quais a gente age com o coração, a gente acerta. Todos os momentos que nós levamos o nosso coração junto com a nossa ação, nós acertamos. Nós erramos quando nós separamos a nossa ação do nosso coração. Aí, muitas vezes, a gente tem que voltar para consertar. Mas quando a gente age com coragem, quando a gente age com coração, eu estou para dizer que é quase 100% de acerto. Então, a maturidade nos tira das ilusões. Outra coisa que a gente tem que observar é a questão das ilusões. Toda vez que a nossa vida, toda vez que a sua vida está dando certo, que está indo redondinha, que você está feliz com você, pode ter tranquilidade que nela não há ilusões. O que nos tira, muitas vezes, do nosso eixo, o que nos traz sofrimento, são as ilusões que a gente deixa entrar na nossa vida. Então, a maturidade nos tira das ilusões. E vida sem ilusão é muito melhor do que vida cheia de ilusão. A maturidade nos traz para a realidade, nos tira da ilusão e nos traz para a realidade. E realismo faz sempre muito bem. O realismo faz sempre muito bem. Ponha realismo na sua vida, que você vai se sentir muito mais confortável. Então, se você está vivendo uma vida confortável e serena, esteja certo de que nela não há ilusão. A ilusão é uma companhia muito fugaz e, às vezes, é uma companhia que nos traz dissabores. Então, a gente tem que viver as restrições de maneira justa e sincera conosco. Todos nós sabemos que a vida tem restrições. Viver é maravilhoso, é formidável, mas tem muita dificuldade também, tem muito dissabor, tem muito desencontro, né? Muita separação. Então, estas restrições que a vida traz para nós e que são inerentes a ela, né? São inerentes à vida, a gente tem que vivê-las de maneira justa e sincera conosco, sabe? Sem ter aquela ilusão, ai, se fosse assim, meu Deus, e por que eu não fiz assado? Não, se respeite,
sabe? Seja justo com você, seja sincero. Se aquilo que você está vivendo naquele momento não foi bom, não foi confortável, você se envergonhou, você se arrependeu, seja sincero com você. Seja justa com você, seja justo com você, sabe? Aprenda a lidar com isso. E quanto mais você é justo e sincero com você, mais você se conhece, mais você tem autoestima, mais você é dono da sua vida, ou dona da sua vida. E na maturidade, nós somos nossos próprios mestres. Que beleza, você já pensou? Que orgulho você perceber que você é o seu mestre, que você é a sua referência. Eu não estou falando de egoísmo, não, de gente que quer ser mestre, não, de pessoas egoístas, eu estou falando de pessoa equilibrada, tá? Eu estou falando de vida vivida com prazer, com alegria e com felicidade. Então, na maturidade, nós somos nossos próprios mestres. E isso, cada um de nós ser o nosso próprio mestre, é viver a tão sonhada liberdade pessoal. E todo mundo deseja, todo mundo quer, todo mundo almeja a liberdade pessoal. E quando nós somos nossos mestres, quando nós agimos de maneira justa e sincera conosco, nós estamos vivendo a nossa liberdade pessoal, que é uma riqueza extraordinária e que todo mundo pode ter. Nos momentos que somos pouco cuidadosos conosco, nos falta maturidade. Preste atenção, faça uma retrospectiva e perceba que nos momentos que você foi pouco cuidadoso com você, nos momentos que você teve que refazer uma conduta sua, você pode ter certeza que te faltou maturidade. Maduros, não precisamos de aprovação do outro. Claro, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde que eu estou indo. Se o outro entende, muito bem, vamos caminhar junto, é maravilhoso. Se não, vamos conversar e explicar que, afinal de contas, eu sou a dona da minha vida, não é isso? Não temos expectativas de que o outro nos traga ou faça por nós o que é o nosso dever. E libertação, trazer e fazer. Isso é muito importante. Não vamos ficar dando comando da vida da gente para ninguém, não. Sabe? Não espere que o outro faça por você o que é seu dever. Varra você a sua porta. Não espere que o outro traga para você o que é o seu dever. Buscar, procurar, fazer acontecer e trazer para a sua vida. Mestre da sua própria vida é você. A gente tem muitos amigos, a gente tem muitas pessoas com as quais a gente relaciona muito bem, pessoas que a gente quer que estejam fazendo parte da nossa vida, concretamente, que estejam lá conosco. Mas as decisões pessoais, o que nos leva a achar o nosso caminho é a nossa coerência. Somos nós mesmos. E maturidade, a gente presta bem atenção nisso aqui. Maturidade nos leva ao primeiro amor que devemos vivenciar. Qual que é o primeiro amor que nós devemos vivenciar? Antes de amar qualquer pessoa, qual é o nosso primeiro amor? É a nossa autoestima. O primeiro amor de cada um de nós é a nossa autoestima. Com autoestima, nós temos muito mais tranquilidade para resolver todas as questões da nossa vida. Com autoestima, os nossos acertos são infinitamente maiores. Com autoestima, ninguém nos invade. Com autoestima, a dependência emocional fica longe de nós. Então, vamos exercitar o primeiro amor que nos cabe, que é a nossa autoestima. E assim, com autoestima, seguir em frente, vencer os obstáculos, superar a dependência emocional e as ilusões.
que muitas vezes nos mantém engaiolados. A dependência emocional e as ilusões cortam as nossas asas, não nos deixam voar, não nos deixam brilhar, sabe? Não nos deixam ser seres alados e maravilhosos como cada um de nós é. Isso tem que ficar gravado no coração de vocês. Cada um de vocês é uma palavra de Deus que não vai repetir nunca mais. Cada um de nós é absoluto, cada um de nós é um universo. Então, por que essa situação de dependência emocional, de sofrimento, de baixa estima, de desconhecimento, de autodesconhecimento? Pessoal, não vamos desperdiçar a nossa vida, não. O estar aqui é uma maravilha. O estar aqui é um dom, uma celebração, uma epifania. Então vamos apropriar de nossas vidas, vamos apropriar de nós, da nossa caminhada, vamos fazer por nós o que nós podemos fazer, o que nos compete fazer. E outra coisa, maturidade é processo contínuo. Não é porque ontem eu fiquei orgulhosa de mim, eu eu tive uma atitude muito maravilhosa, muito plena, que eu tenho que descuidar. Não, eu tive ontem ou hoje uma maturidade que me trouxe para mim mesma. Ótimo, maravilhoso, mas a maturidade é processo contínuo. Ela não para, não. Enquanto a gente estiver vivendo, nós temos que exercitar a maturidade. É processo de todos os dias, de todas as horas. Ela é qualidade de vida, ela é excelência, urgência e exigência. Exija de você o autoconhecimento, exige de você fazer a diferença, exige de você praticar a ação intencionada, exige de você a maturidade, fazer a diferença, saia do senso comum, saia da mesmice, você tem tudo para ter uma vida plena e feliz, só depende de você. A maturidade nos liberta das escravidões. E essas escravidões, muitas vezes, são autoimpostas. São as tais gaiolas nas quais nós entramos, fechamos a portinha e a vida perde o sentido. O outro é que pensa para nós, o outro é que traz o que a gente precisa buscar, o outro é que decide a nossa vida. Por quê? Porque nos faltou maturidade. Porque nós ficamos impedidos de exercer a liberdade de sermos pessoas, de sermos quem nós somos, de viver a vida com brilho, com autoestima, com maturidade, com felicidade. Então, pessoal, vamos prestar atenção em nós, vamos saber das nossas riquezas, quem que nós somos, o que nós somos capazes, o que nós desejamos da vida, aonde nós queremos chegar. Vamos ter tempo para nós, vamos refletir em cima das nossas necessidades, vão ter coerência, sabe? Ser justo conosco, nos admirar, olhar para nós de frente, ter orgulho da pessoa que nós somos. E isso não pode ser feito por outra pessoa. O orgulho, o auto-orgulho é nosso. Sou eu que sei a hora que eu preciso ir, a hora que eu preciso voltar. Sou eu que sei a hora que eu tenho que agir. Ninguém, por melhor que seja a pessoa, por mais querida que ela seja, ela não pode viver a nossa vida. Quem tem que viver a nossa vida somos cada um de nós. Então, a nossa proposta é essa, sabe? O Vida Sempre Viva quer que vocês se encontrem, que vocês pratiquem o primeiro amor, que vocês tenham autoestima, sabe? Que vocês tenham uma vida com espiritualidade, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, tudo produzido por você. Então, esteja atento o tempo inteiro. Nós desejamos que todos vocês que nos assistiram, saibam quem são vocês.
exerçam o autoconhecimento e cheguem maravilhosamente realizados aonde vocês planejaram chegar. Então, o nosso recado é esse. Muito, muito obrigada, muita alegria por estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. E eu quero agradecer vocês no terceiro nível do agradecimento. As pessoas que já nos assistiram sabem do que eu estou falando. Eu quero falar do meu obrigado. Eu estou obrigada a vocês que me assistiram, que estiveram aqui comigo, que têm essa ideia de ser mais feliz na vida. Amor e gratidão.